Bom dia a todos, que nesta quarta-feira você esteja na paz, na alegria, que somente Deus assim pode dar. Meu nome é Valdir e como já há alguns meses tem acontecido, mais uma vez eu chego para esse momento nosso reflexivo, onde vamos refletir um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus que congrega na igreja dele, no bairro dos Pimentas, da cidade de Guarulhos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Imagina a cena. Um soldado romano, de maneira arrogante, como era peculiar na maioria deles, obriga um certo judeu a carregar seus pertences por 1 milha, cerca de 1,5 km. Só que, de maneira surpreendente, aquele judeu carrega sem tanta reclamação e até puxa conversa com ele. E ao final daquela 1 milha, o soldado sabe que a obrigação do judeu encerrou e ele pede de volta seus pertences e ouve a seguinte frase: deixe, eu vou levar até o final. E aí aquele judeu acaba acompanhando o soldado até sua casa, onde entrega os pertences e até se despede dele. Algum tempo depois, o soldado descobre que aquele judeu estranho, com aquela atitude estranha, é um seguidor daquele que um tempo antes tinha sido crucificado, tinha morrido numa cruz, mas que agora tantas pessoas o estavam seguindo. Aquele homem, aquele judeu era seguidor de Jesus, um cristão. Muitos dizem que Jesus foi um revolucionário e pensam isso de maneira política, mas a grande realidade é que, de fato, Jesus mudou o mundo de cabeça para baixo, mudou tudo, porque os valores de Jesus eram muito diferentes dos valores do mundo e, de fato, ele inverteu esses valores. O texto de hoje, o texto principal nosso, Mateus capítulo 5, versículo 41, é um texto conhecido, em que Jesus diz: se alguém obrigar você a andar 1 milha, 1,5 km, vá com ele 2. O que seria esse alguém? Se alguém mandar você fazer algo, ou aqui está falando de obrigação, porque era uma obrigação que o judeu tinha como povo dominado em relação aos romanos, o povo dominante. Se alguém mandar você carregar 1 milha, vá com ele 2, faça mais, dobre. E eu pensando nos dias de hoje, como é que nós aplicaríamos isso pensando nesse alguém? Será que ele está querendo dizer, quando sua esposa lhe pedir para colocar o lixo para fora, recolha também o lixo que está em casa? Ou para você, filho, quando sua mãe lhe pedir para lavar a louça, limpe e seque a pia também, além de não somente lavar a louça, mas secar também a louça? Ou quando um amigo lhe pedir uma carona até o ponto de ônibus, você, ao invés de levar no ponto de ônibus, você leva esse amigo para casa? Será que Jesus estava querendo dizer isso? Quando alguém da sua convivência lhe pedir algo, faça mais do que foi assim pedido. Não. O texto de hoje, essa pessoa não era um amigo, não era um parente, não era um próximo desse judeu. Ele estava falando e aplicando na realidade, esse alguém era um inimigo. Alguém que fazia parte de um povo que tinha invadido a sua terra, tinha feito de muitos escravos, muitos dos seus conterrâneos escravos, tinha matado, cobrava impostos exorbitantes. Alguém que é o dominador. Era isso que Jesus estava falando. Todo judeu era obrigado a carregar 1 milha, caso um soldado romano lhe mandasse. E Jesus está dizendo, se ele te obrigar a andar com ele 1 milha, 1,5 km, vá com ele 2. A orientação de Jesus é: faça mais do que é o normal, faça mais do que é a obrigação. Nossa mensagem de hoje é
intitula-se A Segunda Milha, o caminho da excelência, que Jesus está se orientando a cada um de nós que somos seus discípulos. Inclusive, no texto que nós estamos lendo, eu quero ler um pouquinho mais, em Mateus capítulo 5, versículo 39 a 40, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Aí sim, o versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então ele está dizendo, eu porém digo, faça mais. Vá além do normal. Vá além do normal. E a pergunta que eu acho que todos nós faríamos, como fazemos hoje, quando somos desafiados a esse tipo de vida, é qual o motivo? Por que eu faria isso? Qual seria a minha motivação? E a resposta está no versículo 45 a 48, quando Jesus diz, na verdade 44, ele diz, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus está dizendo, o Pai de vocês, por serem filhos do Pai de vocês, essa é a razão que vocês devem viver dessa maneira. Então a segunda milha hoje é o caminho da excelência. Eu gostaria de aplicar não para o judeu, não para o romano, que já passou, mas para os dias de hoje. Uma vez Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. A grande realidade é que nós não gostamos de fazer as coisas por obrigação. Dá a impressão que estamos nos submetendo a um pedido desproposital e sendo inferiorizados. Nós geralmente esperneamos, argumentamos, reclamamos. Mas não adianta, quando temos uma obrigação a fazer, seja trabalhar, seja pagar impostos, seja o que for, não adianta, não há escolha. Porém, o verdadeiro cristianismo é aquele no qual homens e mulheres, eles andam a segunda milha. E é importante andar a segunda milha. E andam com entusiasmo, andam sem ressentimentos, andam sem reclamação. A primeira milha é uma milha congestionada. É a milha da obrigação. É a milha das pessoas que fazem porque sabem que se não fizerem, serão de alguma maneira punidas, sofrerão as consequências. Na primeira milha estão aqueles que chegam no horário e saem exatamente no horário. São aqueles que fazem o seu trabalho, a sua obrigação. Na primeira milha estão aqueles que, por qualquer motivo, inventam uma desculpa para se ausentarem do trabalho ou para não fazerem além daquilo que é a sua obrigação. A primeira milha estão aqueles que perguntam, como é que eu posso fazer o mínimo e ser aprovado? Na primeira milha está aquele aluno que se contenta em tirar a nota mínima. Na minha época, A, B, C, D, E, se contenta com C. Talvez hoje se contente com a nota 6, 7, é suficiente. Este é o lugar, este é o caminho da primeira milha, um caminho congestionado, o caminho onde a maioria está, o caminho onde a gente às vezes utiliza até aquela coisa, a maioria faz.
todo mundo faz. Todo mundo sonega um pouquinho de impostos, todo mundo conta umas mentirinhas, todo mundo, se necessário, comete certas desonestidades. Não tem problema, todo mundo faz. Esse é o caminho da primeira milha. Na segunda milha, encontra-se as pessoas dispostas a dar energia além daquilo que lhe é esperado, a se sacrificar para um trabalho a mais. Na segunda milha estão os que estão dispostos a trabalhar, pensando no ponto de vista espiritual, no trabalho cristão, são aqueles que estão dispostos a fazer mais. Não porque esse trabalho é através dele que eles serão salvos. Não, não. Já são salvos em Jesus, já são salvos pela graça, mas na segunda milha está aquele que quer sempre fazer algo mais. Na segunda milha estão aqueles dispostos a fazer um serviço que ninguém gosta de fazer. Aquele serviço que aparece, aquele serviço que dá destaque. Esses a maioria quer. Agora, aquele serviço que ninguém vai saber. Lavar o banheiro, fazer uma coisa mais assim, onde somente a pessoa e Deus estão vendo, aqueles que estão na segunda milha são dispostos, são voluntários para esse tipo de serviço. Sabe por que no Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, não há a exigência do dízimo? Porque no Novo Testamento nós estamos sendo chamados por Jesus, estamos sendo desafiados a darmos o nosso melhor. Por isso que não é os 10%, mixaria, mediocridade. É 100% da vida que se reproduz não somente em darmos dinheiro, mas darmos tempo, darmos atenção, darmos energia, fazermos com entusiasmo. Eu queria exemplificar para nós nessa manhã quem são alguns exemplos daqueles que estão na segunda milha. Talvez seja aquela pessoa que chega mais cedo no prédio da igreja e limpa os banheiros e vê como é que estão, se as mesas estão assim, se os bancos estão em ordem, prepara a ceia, prepara a coleta. São esses os da segunda milha. Querem fazer algo, mas não tem obrigação, mas fazem por amor a Jesus, fazem por amor aos irmãos, fazem por amor a Deus. Pode ser aquela pessoa que depois de um dia exaustivo de trabalho é voluntária para cuidar das crianças, enquanto os outros ficam assim participando do culto. E para que haja um ambiente assim, um pouco com menos barulho talvez, topa pegar as crianças e cuidar delas. Na segunda milha está aquele obreiro que acabou o culto, ele não vai embora. Ele fica no salão atendendo, conversando, dando atenção, topa ficar um pouco mais de tempo, topa sentar com o irmão, sentar com uma irmã, com alguém, para conversar, para atender uma necessidade que surge. São aqueles que ficam em lugares menos expostos, porém fazendo alguma coisa de suma importância. Sabe, na segunda milha também, e ficam muito aqueles que estão nos bastidores, seus nomes não aparecem nos créditos, as pessoas nem sabem o que eles fazem. Mas o serviço é feito, porque alguém fez. E geralmente quem faz o tipo de serviço que não destaca são exatamente aqueles que estão na segunda milha. Caminhar a segunda milha implica em não se limitar apenas a ler aquilo que o professor exige na faculdade, por exemplo. Um aluno que está na segunda milha, ele quer sugestões de outros livros onde ele pode se aperfeiçoar aquele seu conhecimento. Os da primeira milha se contentam em estudar somente o básico para passar. Os da segunda milha querem mais, querem conhecimento. Caracteriza-se também o empregado que ele está no trabalho não apenas para ganhar o seu salário mensal. Não é apenas para receber no quarto dia útil seu salário, mas ali no seu trabalho, ele sabe que ele tem uma missão de trabalhar bem, de produzir.
Eu sou servidor público, e na primeira milha estão aqueles que cumprem somente aquilo que é a sua obrigação. Na segunda milha estão aqueles que entendem que um servidor público está ali, como o próprio nome diz, para atender o público. Ele imagina do outro lado do balcão como se ele estivesse, e ele dá a mesma atenção que ele gostaria que dessem para ele, porque ele é um que anda na segunda milha. Sabe, na segunda milha também estão aqueles que não se nivelam por baixo. É fácil nós nos sentirmos bem conosco quando nós nos comparamos com alguém igual ou pior do que nós. Geralmente os da primeira milha são assim. Eles pegam alguém igual ou inferior e se sentem bem. Ah, eu sou um marido até regular, mas olha o marido da vizinha, o que ele faz. Eu sou um filho que até poderia ser melhor. Ah, mas olha o filho do vizinho, o que ele anda aprontando. Eu sou um empregado que poderia dar um pouquinho mais de gás no meu trabalho, mas olha o meu vizinho aqui, o que ele faz? Ele cumpre exatamente aquilo que é a sua obrigação. E por que eu vou fazer mais do que ele? Da próxima vez que você se comparar, não compara com um ser humano. Comparar com o ser humano, a gente sempre vai se sentir bem. Porque sempre haverá alguém que nós julgaremos inferiores ou piores do que nós. Mas vamos nos comparar com Jesus. E nos comparando ao amor do Senhor, à excelência do Senhor, nós sempre ficaremos devendo e aí sempre haverá margem para o nosso crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento relacional. Andar a segunda milha é ser criticado por aqueles que estão andando na primeira milha. Lembra lá, em João capítulo 12, versículo 3, quando a Maria ela pega um bálsamo preciosíssimo e ela derrama nos pés de Jesus. Lá em João 12, 3 diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, enquanto Jesus estava provando aquela atitude de Maria, olha o que Judas Iscariotes diz. Sempre há alguém para criticar. Ele diz no versículo 5, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E nós sabemos que, na verdade, o interesse dele ali não era para os pobres, ele queria, na verdade, pegar o dinheiro para ele. Os da segunda milha estão sempre dispostos a criar novas maneiras para servir as pessoas ao seu redor, servir a sua casa, servir na igreja, servir o próximo. Os da segunda milha, ele entende o que Jesus diz lá em Lucas 17:10. Assim, também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. No contexto de Lucas 17:10, está falando de perdoar. Jesus está dizendo, quando nós perdoamos alguém, não estamos fazendo um favor para aquela pessoa. Somos servos inúteis, porque é a nossa obrigação, e até porque quem é mais abençoado com o perdão é a própria pessoa que perdoa. Para concluir, eu queria te perguntar, que tipo de pessoa você é? Você é como a maioria, se contenta em dar o mínimo? Que tipo de pessoa eu sou? Melhor ainda, se você é um servidor de Jesus, se você é um discípulo de Cristo, que tipo de discípulo você é? Aquele que quer fazer o mínimo. Mínimo. Porque quer ser salvo somente. É só isso que você quer, só a salvação. E para isso você quer fazer o mínimo. Ou você é aquele tipo de discípulo que entende que seu Senhor merece mais. E por isso e por ele, inclusive um trabalhador cristão que trabalha no mundo secular, quando ele dá o máximo, ele não faz pela organização dele somente. Ele não faz para o seu patrão, para o seu chefe. Ele faz porque ele quer dar o máximo, o melhor para o seu Senhor. Então, que tipo de cristão você deseja ser? Quais são os seus sonhos para com Deus? Que tipo de marido você deseja ser? Que tipo de esposa você quer ser?
Aqueles da primeira milha, aqueles que fazem apenas o essencial, o básico para manter o casamento. Que tipo de filho você é? Aquele que faz somente quando aos empurrões? Aonde você quer chegar? Na mediocridade do todo mundo faz? Na primeira milha, onde se encontra a maioria das pessoas? Ou na segunda milha? Olha só as pessoas que já passaram pela segunda milha. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Timóteo e principalmente Jesus. Foi aquele que já passou pela segunda milha. Que nós possamos olhar para Jesus e queremos chegar a ser como ele e vamos seguir as pegadas dele. Mas tenha certeza, a excelência da segunda milha, de caminhar como Jesus caminhar, ao chegar ao céu, haverá uma pessoa muito melhor. Quando nós andamos pelo caminho da segunda milha, estamos em transformação, de glória em glória, diariamente. E quando chegarmos no céu, chegaremos a uma pessoa que viveu nessa terra de uma maneira muito melhor, que foi bênção na vida daqueles que estavam assim ao seu redor, que caminhou ao lado, tendo como meta a perfeição, que diz Jesus, e o caminho da excelência, que é o caminho da segunda milha, que é o caminho daqueles que andam nas pegadas de Jesus, conforme o apóstolo Pedro diz. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nesta quarta-feira, andemos a segunda milha, indo além da nossa obrigação, fazendo um pouco mais, um pouquinho mais de gás, porque nós somos os seguidores daquele que caminhou sempre na segunda milha, o caminho da excelência. Você quer ter essa mensagem por escrito? Pode entrar lá, portal igrejadecristo.net. E lá você vai ter essa mensagem da segunda milha, que você poderá assim compartilhar com quem você quiser. Que Deus te abençoe mais esta quarta-feira, com as bênçãos dele, fazendo de mim e de você um servo cada vez mais fiel ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.